Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Agner, um Danielzinho. Rapaz. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Só para informar para vocês aqui, esse vídeo aqui pode parecer muito anacrônico, pode parecer muito distante do que está acontecendo na realidade, mas me desculpe, eu estou viajando. Esse aqui foi o dia que eu fiz o vídeo que você está assistindo agora. Então, desculpa. Peço perdão a isso. Mas vamos falar sobre esse grande jogador chamado Agner. Tá certinho? Tá certinho. Não vai ter foto aqui dele, mas eu vou colocar uma foto dele aqui, ó. Abrir a imagem, uma nova aqui, ó. Só para vocês verem aqui, ó. É esse jogador aqui, o Agner. E o Agner, ele tem 20 anos de idade. 20 não, 18. 18 anos de idade. E ele está no sub-20. Como eu informei para vocês, a metodologia, dependendo da idade de como que ele está atuando, ele normalmente ele sobe uma categoria. Você tem o sub-17, o sub-20 e o sub-23. Hoje ele está, segundo aqui, no sub-20, mas ele é da divisão sub-23. Ele também está jogando no sub-23. Isso daí já é bom, porque isso daí faz um índice muito legal também sobre isso. Para quem não sabe quem é o jogador, ele tem um bom passe. Ele faz uma boa passe de bola e tem um drible um pouco apurado. Ele não é tão driblador assim como o próprio Cauã Elias de fato. O Cauã Elias não, o Matheus Reis de fato. Mas tem uma velocidade legal. Isso eu gostei bastante sobre ele. Diversas vezes ele ganha na velocidade porque ele é bem rápido. Ele é um cara que eles colocam lá como se fosse um novo Ganso, mas não, na história é um Danielzinho. O Danielzinho é mais um cara que ele tem fundamentos como meio armador, só que ele funciona muito melhor quando ele é segundo volante. O próprio Diniz coloca o Danielzinho como segundo volante. No jogo até mesmo contra o Grêmio, ele jogou com André, Danielzinho e Ganso. Eu achei interessante sobre isso. E é por conta disso, porque ele não é um cara que ele é o passe que é o melhor dele. Não. Ele tem esse passe, não é tão bom assim, mas a situação dele melhor é a velocidade. Não que seja aquele jogador veloz de ponta, não. Ele é um jogador que ele tem uma certa velocidade no meio de campo. Isso pode ajudar muito o time que ter ele no jogo. Eu achei muito interessante falar sobre isso. E a torcida sabe do jogador. Eu estou ouvindo o nome do Agner na torcida do Fluminense. Para quem não sabe, eu vou direto ao Maracanã. Mas ainda está indecisa sobre se ele é bom ou não. Eu vi até um cara falando assim, gente, o Arthur não deveria estar jogando, tá treinando no sub-23. Ele já tem que estar no profissional para permitir que o Agner possa jogar mais tempo. É por isso que diversas vezes ele tá muito desse sub-20, sub-23. Porque ele não tem chance. Ele nunca vai ter chance no sub-23. Porque tem um Arthur. Calma que eu vou falar sobre ele ainda. Mas é importante a gente ver que existe um jogador com o nível do Agner que possa jogar muito bem a bola. Antes de a gente falar sobre esse garoto, faz uma coisa pra mim. Se inscreve no canal. Faça o triplo Z que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais da descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. E vamos falar mais sobre o Agner. A gestão pode vendê-lo, mas pode ser testado e ainda não entrou pelos profissionais.
É interessante, a gestão até agora não fez uma opinião formada sobre ele. Todo mundo já tem uma opinião formada, pelo menos do que eu tô falando dos jogadores, a opinião formada sobre o Cauã Elias e o Matheus Reis. Agora, com o Agner e com os outros que eu vou comentando aqui, não. Ele não tem. A gestão do Fluminense não tem essa opinião ainda bem formada. É por isso, ele está muito mais em uma situação de rodagem do que propriamente disso vender. Para ver se ele ganha melhor situações. O problema dele é o Arthur, mas pode servir como um meia e segundo volante, né? Uma oportunidade que ele pode ter é justamente ele não jogar muito mais como um 10, mas jogar como um meia, um segundo volante, muito mais de armação. Até porque ele tem uma boa marcação. Então, às vezes, sabe, ele me lembra muito o Iniesta. O Iniesta e o Xavi. O Iniesta é um cara que ele jogou muito pensando na marcação. Mesmo ele sendo um craque de bola, mesmo ele tendo uma boa passe, ele tendo uma boa velocidade, ele sempre foi um cara que jogou de segundo volante. E eu vejo muito nisso no próprio Agner. Então eu falo o seguinte, se não dá pra ganhar da adaptação, pelo menos se adapte. Isso daí seria interessante para ver ele fazendo isso. Só para finalizar aqui, se na minha concepção ele merece oportunidade, merecia. Até mesmo para ver se ele não disputa uma vaga contra o Alexander, até mesmo o próprio, até mesmo pensando na próxima venda do André, você já tem um jogador como esse cara no elenco e podendo fechar ali o meio campo, sendo um pouquinho mais atrás, mas podendo contribuir bastante. Seria interessante a gente ver esse tipo de jogador no elenco do Fluminense. Dito isso, e aí Tricolor, o que você achou do Agner? Espero que vocês não tenham se ofendido somente da situação, mas na minha concepção, hoje o futuro 10 do Fluminense é o Arthur, que está jogando muita bola. E o Agner pode ser um futuro 8, tá lá como segundo volante, conseguindo fazer as jogadas dele. Tomara que ele tenha pensado nisso. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o triplo Z que é Code com o Médico Patini, redes sociais da descrição desse vídeo, vi todos os dias 10, 12 e 20 horas, Pix na tela, saudações tricolores.